Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Lucas 15, versículo 1 ao 7, que é o estudo da parábola da ovelha perdida, se não me engano, o terceiro ou quarto estudo dessa parábola. Eu não sei se é o terceiro ou quarto, mas é um deles, né? Então, Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor reservou para nós, ó Pai, antes da fundação do mundo, um dia com todos os teus projetos, com todos os seus sonhos, com todas as suas oportunidades, com tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. E vivemos esse dia para a glória do Senhor. Ainda que imperfeitamente, sempre será assim, ó Pai, até o dia em que viveremos todos os dias da eternidade, perfeitamente para a glória do Senhor, e ansiamos por esse dia, Senhor, de estarmos contigo face a face, para toda a eternidade, sem nada que nos separe, sem nada que reduza essa experiência do tudo que existe em nós, totalmente em comunhão com o ser eterno do Senhor. E agora pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como já disse, essa parábola é uma parábola aparentemente simples, que a gente aprende, é uma das parábolas preferidas que a gente aprende quando é criança, quando nasce na igreja, na escola bíblica dominical, a historinha do pastor que foi em busca da ovelha que estava ferida, e como Deus é bom para buscar os pequenos que estão feridos. Então, uma parábola aparentemente muito simples, mas que tem sido, pelo menos, subinterpretada na maioria das vezes. Às vezes até interpretada totalmente errado, mas na maioria das vezes subinterpretada, que a gente diz que a parábola está ensinando algo e, na verdade, o ensino dessa parábola é muito mais profundo, é muito mais direto, ela não é tão fofinha como parece como as histórias que a gente conta para a igreja, para as crianças, né? Ela é muito mais dura do que essa parábola. Então, a gente, logo no primeiro estudo, a gente viu o pano de fundo de tudo isso. O que levou Jesus a contar essa parábola? E o que levou foi a murmuração dos fariseus e dos escribas em relação aos publicanos e pecadores que se assentavam à mesa com Jesus. E eles diziam que isso era um absurdo, eles se escandalizavam com isso, porque, na verdade, era o natural da religião daquela época, porque aqueles jantares eram considerados algo cerimonial, um culto para Deus. E os judeus achavam que as pessoas estavam contaminando a mesa e contaminando os convidados. E se Jesus, de fato, fosse um rabi, ele não deveria fazer isso de maneira nenhuma. Então, isso foi um grande escândalo. Então, baseado ou motivado por esse escândalo e por essa reclamação, e o texto diz que os judeus murmuravam, e a palavra no grego é muito forte,
eles estavam criticando fortemente Jesus, era uma acusação afrontosa a Cristo e aos convidados de Cristo. Então, motivado por isso, Jesus conta essa parábola. E toda parábola tem como significado primordial essa conversa ou esse incidente, melhor dizendo, que acontece nesse jantar com os pecadores. E então, Jesus fala a respeito de uma ovelha que havia se perdido. E nós vimos que essas ovelhas, elas são justamente aqueles pecadores que estavam com Jesus à mesa. Né? O significado primordial dessa parábola é isso. Né? A ovelha que se perdeu eram os publicanos e os pecadores que comiam com Jesus. Né? Os pecadores que estavam morrendo porque haviam se desviado dos caminhos do Senhor, então estavam morrendo debaixo da ira de Deus. Né? Mas essas ovelhas, como diz a parábola, têm um bom pastor. E esse bom pastor vai ao encontro dessa ovelha que se perdeu, ele interage com ela e a livra da morte. E nesse momento da parábola, Jesus estava falando a respeito dele próprio. Né? Mais precisamente daquilo que ele estava fazendo ali naquela mesa. Os judeus estavam dizendo, você está fazendo errado, e você está profanando o nome de Deus. E ele disse, olha, eu estou buscando os pecadores que estão perdidos e estão morrendo. Né? Isso que ele diz. Essa é a interpretação primária, né? Da qual nós entendemos o ministério de Jesus, de ir em busca das ovelhas e salvar as ovelhas que o Pai lhe deu. Né? Essa é a interpretação geral dessa parábola e um resumo daquilo que a gente viu nesses, se eu não me engano, 3 estudos que a gente já teve até aqui. Né? O contexto, a ovelha e o pastor. E toda a aplicação primordial que era para aquela cena daquela mesa, e toda a interpretação secundária, que era o ministério de Jesus buscar os perdidos que estão indo para o inferno. Né? Agora resta, a partir de hoje, a gente falar da reta final dessa parábola. Né? As ovelhas estavam perdidas, o pastor foi em busca dela, mas no final dessa parábola, a gente vê uma festa de arrombo, uma festa nos céus. Versículo 5 até o 7 eu quero ler novamente. E quando as encontra, ou seja, o pastor encontrou as ovelhas, ele põe-nas sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrem-se comigo. Perceberam que a tônica desses versículos é alegria? Né? Então, o pastor ele vem com a ovelha nos ombros e ele está cheio de alegria, mas o melhor ainda está por vir, porque quando ele chega em casa, né, ele chama os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E aí a conclusão de Jesus. Digo a vocês, que assim haverá mais alegria, de novo a palavra alegria, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para ser mais literal, o texto no grego está dizendo assim, digo a vocês que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa ideia de mais alegria por um pecador que se arrepende, isso faz parte da nossa tradução, para o texto não ficar feio. Mas o texto original é, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Né? Então, não é que num momento tem alegria e no outro tem muito mais alegria. Não, é que a alegria só existe nessa situação quando um pecador se arrepende. Né? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Né? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, do entendimento cultural daquela época, porque para nós seria meio exagerado você perder uma ovelha,
aí você acha a ovelha e chama todo mundo para uma festa na sua casa porque você perdeu uma ovelha, sendo que você tinha 100. Né? A gente diria, isso não é motivo para uma festa. Né? Para a gente, talvez não. Né? A gente costuma fazer festas em datas mais importantes, aniversário de nascimento, aniversário de casamento, formatura, outra coisa assim, né? Quando o cara forma para sargento e outra coisa assim, a gente costuma fazer uma festa. Mas quando você perdeu alguma coisa que vale, mas não tanto assim, a gente não costuma fazer. Mas a gente tem que entender o contexto da época, que era um contexto de a sociedade era estritamente comunitária. Nós vivemos hoje numa sociedade que tem a comunidade, mas o indivíduo é mais importante. Naquela época, a sociedade, a comunidade era mais importante que o indivíduo. Então, a perda de uma pessoa era uma perda para a comunidade inteira. O lucro de uma pessoa era um lucro para a comunidade inteira. Então, nunca se esperava que alguém na comunidade se alegrasse que não convidasse a sociedade inteira para se alegrar com ele. Então, a cena que Jesus está pintando aqui é uma cena que qualquer judeu da época entenderia. Uma pessoa que perdeu a ovelha e que consegue encontrá-la com vida ainda, né? É motivo de alegria, e se é um motivo de alegria para ele, para a família dele, é um motivo de alegria para toda a comunidade, então toda a comunidade se alegra com ele. Mas a questão é, o que Jesus quer nos ensinar com essa festa? Tanto o finalzinho da parábola, como a conclusão que Jesus faz no versículo 7. Né? O que esse texto quer ensinar? O que Jesus está ensinando para a gente com isso aí? Quero ouvir os irmãos. Pastor, Sim, Gustavo. eu ia ficar quietinho, mas eu gosto de participar. Então, Que vamos lá. bom, Gustavo. Mas alegria eu tenho por um que participa, porque por 99 que ficam calados. Pois então, meu entendimento a respeito disso aí é o seguinte, dessa parábola aí é o seguinte, essa parte, né? Aquele que não se arrepende, né? Que não reconhece que precisa se arrepender, ele, ele não reconheceu Cristo na vida dele. Porque todos nós precisamos nos arrepender, né? A palavra diz que não existe um justo sequer, então todos precisamos nos arrepender. Isso. Perfeito. Mais alguém? Eu penso que esse contexto de alegria, né, nesse ponto, também pode ser, essa questão também de ter festa, né? Porque se ele é um bom pastor, se Deus é um bom pastor, e ele quer o melhor para as suas ovelhas, e o melhor é estar com ele, então todo aquele que se arrepende, deixa a vida que tem e estar com ele, então tem realmente vida. Então é isso que precisa ser comemorado. Né? Então, eu penso nesse Perfeito. sentido de alegria. Exatamente. De Depois vou fato. complicar um pouquinho mais a resposta, a pergunta. Quem mais? Vou complicar. O que Jesus, porque essa parábola foi contada como endereço primário os fariseus que estavam ali assistindo aquele ou participando daquele jantar, né? E que se escandalizaram. E aí, a partir desse entendimento, a gente aplica isso para a nossa vida. Não é? O que Jesus estava dizendo diretamente para aqueles fariseus? Que tem ovelhas perdidas, ou digamos assim, né? Ovelhas perdidas do pastoreio de Cristo, de Deus, que não são do povo judeu, daquele povo ou dos fariseus que eram tão estudiosos e conheciam tanto a lei, não, os mestres da lei e tudo mais,
Eu creio que seja por isso, pastor. Ele quer dizer o seguinte: tem ovelhas perdidas em todo mundo, em todos os É, povos. isso que você disse é uma verdade, mas não nesse texto. Por quê? Porque os publicanos e pecadores que estavam ali, eles eram judeus também. Eles Ah, não sim, eram não. gentios. O Perfeito, ministério de perfeito. Eles Jesus, não eram primeiramente, foi para os gentios. judeus. Sim, perfeito. Quem Então passa a mais? bola para a Liz. De repente a Liz vai. Não, eu ia falar que eu estava pensando que Jesus estaria falando para eles diretamente que a religiosidade deles não estava levando eles a lugar nenhum. Que eles estavam se achando numa condição de salvos, vamos dizer assim, e eles não estavam nessa condição. Tanto que eles são essas ovelhas, aqueles que estão com Jesus são realmente aquelas ovelhas que vão se salvar. E eles que tinham uma religiosidade, conheciam toda a Bíblia, toda essa questão, estavam muito longe, muito mais longe do que eles imaginavam. Então, acho que ele estava meio que mostrando isso para eles. Vocês estão comemorando o quê? Estão me criticando o quê se vocês estão perdidos e nem sabem que estão perdidos? Excelente. Mais alguém? É lógico que o significado geral dessa conclusão, ou dessa última parte da parábola, está lógico no versículo 7, né? Que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, Jesus está dizendo que, de fato, existe uma verdadeira alegria nos céus, pois o projeto divino foi alcançado. Foi isso que os irmãos falaram na primeira parte da pergunta. Né? O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo, de fato, que o Senhor se alegra com o arrependimento do pecador, como o Gustavo falou sobre arrependimento e a Liz falou sobre a alegria. E essas duas coisas se completam aqui. Né? Esse é o entendimento geral. Né? A interpretação primária dessa conclusão, essa parte final da parábola, é uma acusação direta aos escribas e fariseus que estavam ali naquela mesa, como eu disse. Né? É como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: olha, vocês estão se escandalizando, vocês estão murmurando, porque é como o que eu estou fazendo aqui. Né? Como se o que eu estivesse, como se aquilo que eu estou fazendo aqui, ensinando a palavra de Deus para esses pecadores aqui nessa ceia, fosse uma afronta para Deus, como se isso fosse uma blasfêmia, uma profanação, como se eu estivesse desagradando a Deus com isso que eu estou fazendo, e é por isso que vocês estão murmurando. É por isso que vocês estão escandalizados. É porque vocês acham que isso que eu estou fazendo, de trazer pecadores para o arrependimento, é um escândalo. Mas deixa eu dizer uma coisa: na verdade, o que eu estou fazendo aqui alegra os céus. Vocês acham que eu estou afrontando a Deus, mas é isso que o meu Pai espera de mim, que eu busque as ovelhas dele que estão perdidas. Né? Eu, de fato, estou satisfazendo o coração do meu Pai. Então, uma resposta direta dos fariseus, de Jesus Cristo para os fariseus. É por isso que eu disse que essa parábola ela é subinterpretada, né? Porque a gente não, geralmente, quando interpreta essa parábola, não leva em conta o fato de Jesus estar respondendo à murmuração dos fariseus. Né? Os fariseus estavam nervosos, resmungando com Jesus, e é como se Jesus estivesse dizendo: enquanto vocês estão resmungando aqui, os céus estão fazendo festa. E vocês estão resmungando, estão como ranzinzas, fazendo isso em nome da religião. Como se a pureza da sua religião obrigasse a vocês ficarem chateados com o que eu estou fazendo. Mas, na verdade, Deus está celebrando. Eu estou celebrando porque eu sou o pastor, o bom pastor, e toda a comunidade dos céus estão celebrando. Por isso que eu estou fazendo aqui. Então, Jesus está dizendo, a visão de vocês está totalmente tapada, vocês estão cegos, vocês não estão entendendo, vocês não têm sensibilidade para perceber o que é a verdadeira religião, o que é o verdadeiro cristianismo. Vocês estão totalmente equivocados ao afastar esses pecadores dessa mesa. Né? Dizendo novamente, aquilo que está desagradando vocês está agradando em muitos céus.
a ponto dos céus fazerem festa. Então, é a partir daí que a gente tem que aplicar para a nossa vida, lembra? Quando a gente está estudando como interpretar uma parábola, você tem que entender o contexto, a mensagem direta. E a partir dessa mensagem direta para aqueles dias, você entende o que Jesus está dizendo a respeito de nós, né? Mas antes ainda de interpretar essa parábola para nossas vidas e ver o que ela diz respeito ao nosso modo de viver, existem duas coisas aqui que a gente tem que pontuar. Uma já foi falada aqui e a outra não. Só um pouquinho, olhar onde eu estou aqui no meu esboço. Tá aqui, que eu vou passando e eu me perco aqui. Certo? Então, duas coisas aqui no versículo 7 que a gente precisa pontuar ainda antes de trazer o significado dessa parábola e a aplicação dessa parábola para a nossa vida. A primeira delas, e o Gustavo falou no início, é que Jesus está falando aqui a respeito de arrependimento. Um pecador que se arrepende. Muitas vezes que eu ouvi essa parábola sendo ensinada, principalmente quando a gente ensina para crianças, a gente praticamente abole essa ideia do arrependimento. Certo? Não, Jesus é um pastor bom. Quando a ovelha se perde, quando a ovelha está perdida, está correndo perigo, está morrendo, Jesus vai lá em busca dela, Jesus sara a ovelha, Jesus pega a ovelha nos ombros, carrega a ovelha até em casa, ele faz uma festa com os vizinhos, né? Como Jesus é bom, que cuida daquelas pessoas perdidas, né? E às vezes a gente até cobra a igreja que faça isso. Olha, você tem que ir lá buscar essa pessoa, né? Você tem que arrastar ela de qualquer forma para cá, né? E esse detalhe da parábola, ela fica desprezado. A festa acontece com um pecador que se arrepende. Então, Jesus não está falando que ele busca qualquer pecador. Certo? Essa parábola não dá base para qualquer teologia que insinue que Deus faça vista grossa ao pecado. Porque o estado da ovelha perdida é grave. E a ovelha perdida, aplicando para a nossa vida, ela não se perdeu por ser um animal irracional. A ovelha, sim, mas nós não. Nós nos perdemos porque somos pecadores. Certo? E o nosso pecado nos coloca debaixo da ira divina. Isso é muito sério. Né? Então, não existe nenhuma base aqui para dizer que não, Jesus vai lá e busca você. Se você perdeu, Jesus é bom, ele vai salvar a todos no último dia. Certo? Muito pelo contrário. Esse texto estabelece o arrependimento como parte integrante da salvação. É parte integrante. A ovelha que vai ser buscada, ela vai estar quebrada. E ela não vai estar quebrada apenas no corpo. Ela vai estar quebrada na alma. Se você olhar duas parábolas para frente, porque Jesus conta 3 parábolas que elas são paralelas. Né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E se você olhar essa terceira parábola, você vai ver que a restauração do filho, ela acontece mediante o arrependimento dele. Né? Não combina você falar de arrependimento porque uma ovelha não se arrepende. E nem na dracma perdida, porque a dracma muito menos se arrepende. Né? Mas um pecador se arrepende. Né? Então, o que a Bíblia nos ensina, na verdade, se a gente olhar um entendimento geral do que a Bíblia diz a respeito do que Jesus está dizendo aqui, porque essa é uma outra regra da nossa interpretação de parábolas, né? Você vê o que Jesus está dizendo aqui e vê o que a Bíblia toda fala a respeito desse assunto. Então, o que a Bíblia fala a respeito disso é que a busca do pastor divino pelos pecadores é essa busca que gera arrependimento nas suas ovelhas. Porque a Bíblia diz que o arrependimento é uma obra divina. Deus produz arrependimento em nós.
Só uma pergunta. Para mim aqui, o vídeo de todo mundo travou. Deu para os irmãos entenderem? Deu, né? Faz joinha assim se deu. Então, tá bom. Então, queridos, é isso que a Bíblia ensina. O próprio arrependimento já faz parte da busca. O próprio arrependimento já é a ação de Deus de ir e buscar o pecador, né? É no processo dessa busca que Deus vai primeiro trabalhar no coração do pecador para produzir nele arrependimento. Ele faz parte desse processo de restauração. E Deus tem muitas maneiras diferentes de fazer isso. É um sermão que a gente ouve, um estudo bíblico, um momento de oração, um momento que que a pessoa está completamente perdido e o Espírito Santo toca na alma dele, né? Um sofrimento. Você quer falar, Alice? Ah, você fez assim com o dedo, é porque você estava digitando. É porque eu estava organizando as ideias. Mas é dessa forma. Às vezes, um acidente, um sofrimento, a conversa de um amigo, né? Deus tem várias maneiras de produzir esse arrependimento. Por exemplo, se você olhar a história bíblica, você vai lembrar de Natã e Davi, né? Quando, para restaurar Davi, a primeira coisa que o Senhor fez foi levar Natã para tocar o coração dele, para ele enxergar a gravidade do pecado que ele havia cometido, né? Só depois Davi foi restaurado, né? Mas a ida de Natã para confrontar Davi já fazia parte dessa busca do pastor, né? E então é por isso que Jesus fala depois sobre o arrependimento, né? Quando Jesus vem nos buscar, ele não vai chegar e passar a mão na nossa cabeça dizendo: ó, coitadinho de você, você não sabia o que estava fazendo, né? Coitado, tão frágil. Não, tem isso tudo do amor, né? Mas tem o cajado também, que dá uma batida no cucuruco da ovelha, para a ovelha perceber que ela errou, né? E Deus faz isso com a gente. Então, o arrependimento já faz parte desse processo, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, que não é só a busca do pastor que gera alegria nos céus, mas o resultado dessa busca, que é o arrependimento, certo? Que é o quebrantamento do pecador perdido, né? É esse arrependimento, é essa busca, é o fato do pastor estar buscando e o fato da ovelha estar quebrantada e sendo restaurada, é o que traz alegria nos céus. Não é apenas a salvação, mas o próprio arrependimento. Eu escrevi assim. E só para a gente entender o contexto, quando Jesus confronta os fariseus dizendo: vocês estão entristecidos comigo, mas os céus estão em festa, né? Ele está novamente confrontando agora os fariseus, porque ele está dizendo: é isso que está acontecendo aqui nessa mesa. E vocês não perceberam. O versículo 1, se você prestar atenção, está dizendo que aqueles pecadores estavam ali para ouvir Jesus. Para ouvir o quê? Jesus contar uma piada? Jesus falar do Cruzeiro que não consegue subir na tabela da segunda divisão? Né? O que Jesus está querendo falar ali? Jesus estava falando do reino, Jesus estava ensinando a palavra, sabe? Jesus estava falando a respeito de salvação, Jesus estava falando de santidade, Jesus estava falando da verdadeira interpretação da lei, Jesus estava trabalhando naqueles corações. Então, eles estavam indo lá, e interessante que o texto não diz que eles foram ouvir. No original, o tempo verbal indica uma constância, uma rotina. Aqueles pecadores estavam sendo discipulados por Jesus, né? O Espírito Santo de Deus já estava quebrantando o coração daqueles homens e mulheres que estavam ali, né? Eles estavam buscando em Jesus aquilo que os pecados deles não puderam dar, né? Eles estavam sendo quebrados
pelo Jesus já estavam quebrantados, né? E eles estavam correspondendo a essa busca de Jesus. Jesus falou para eles ouviram o sermão de Jesus em algum momento, e depois começaram a frequentar onde Jesus estava, porque queriam ouvir mais. Então, o que Jesus está dizendo isso está acontecendo aqui, certo? E vocês não estão percebendo. Vocês estão tão cegos que vocês não conseguem entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é um milagre. Esses pecadores estão sendo restaurados. Esses pecadores estão se arrependendo. Esses pecadores estão mudando de vida. A palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está tocando no corações. E você, se você esperar mais um pouquinho, você vai perceber novas vidas sendo geradas aqui. E o céu está em festa com tudo isso, né? Pastor, Sim, Liz. eu estava, não sei se meu raciocínio está certo, né? Mas você estava falando, então, que o fato de Jesus ir atrás dessa ovelha, né? O fato dessa búsqueda, vamos dizer assim, já era parte do arrependimento, né? Já começava esse processo de busca para o arrependimento. Isso. E eu fiquei pensando como ele estava sentado, né, com aqueles pecadores, então ele já tinha ido atrás deles, né? E eles estavam sendo discipulados para se arrepender. E os fariseus estavam no mesmo ambiente e teriam a mesma oportunidade, porque Jesus já tinha ido até eles também, estavam no mesmo lugar, e eles também estavam quebrados, eles também precisavam de restauração, e eles perderam isso. Endurecer o coração. Uhum, É triste então, isso, né? É triste você ver essa situação. E eles que conheciam toda a lei, né? Teoricamente, teriam muito mais condições de entender o que está acontecendo ali, mas o coração deles estava endurecido. Isso mostra como que é obra única, exclusiva do Espírito Santo, né? Não existe aquele que está mais perto e aquele que está mais longe da salvação. Não, esse aqui é religioso, ele não foi salvo não, mas ele está muito perto, né? Porque ele é religioso, ele está sempre na igreja. Não, aquele outro está muito difícil de salvar, porque ele não gosta de igreja, ele odeia Deus, ele não quer saber de mensagem. Esse aqui está perto, aquele ali está longe. Não tem o que está mais perto, o que está mais longe. O que tem é Deus fazendo a obra no coração do pecador. É isso que acontece, né? E então essa é a primeira questão ainda no versículo 7 para a gente entender. Então nunca se esqueça que essa parábola que fala do amor de Deus, que fala de restauração, que fala da alegria dos céus, fala também de arrependimento, né? Ela nunca deve ser base para qualquer tipo de teologia, de pensamento, de que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Assim como ele pega uma ovelha teimosa e traz a força, Deus vai fazer isso com todo mundo, quer se arrependa ou quer não se arrependa. Não, essa parábola é para ovelhas que se arrependem, né? Ainda que a gente entenda por toda a Escritura que o processo de arrependimento, né, o arrependimento já faz parte do processo de busca, né? Quando Deus começa a trabalhar o coração da pessoa. Eu falei de Davi e Natan, isso acontece com o apóstolo Paulo também, né? Porque a restauração de Paulo só acontece quando Ih, me fugiu o nome agora, que vai lá orar com Paulo. Alguém me ajuda aí, por favor. Ananias, não? Ananias, isso, quando Ananias vai orar, né? Ali que acontece a restauração. Mas antes, Jesus foi até Paulo e Jesus falou com Paulo e Paulo ficou cego. Paulo foi reduzido a cinzas, ficou de jejum, ficou cego. Deus trabalhando no coração. Na hora que esse cara já estava lá no chão, é que Deus enviou Ananias para falar da palavra, orar por ele, restaurar a vista e o homem sair para pregar o evangelho. E não parou mais de pregar, né? Então, o quebrantamento, o arrependimento já faz parte desse processo de salvação. Então, essa é a primeira questão que eu falei, das duas, né, que a gente tem que ver. Sim, Liz. Desculpa. Não, pode falar. Eu tô com uma dúvida desde quarta passada, e eu acho que eu não consigo achar essa resposta, mesmo que seja um pouco óbvia. Mas você falou que a parábola, a ovelha não representa cristãos que estão afastados. Isso. E você está falando, então, de ovelhas que estão feridas e que estão precisando de ser restauradas e que vão se arrepender. Mas Isso. o cristão, sempre que ele se afasta também, ele também entra num processo de arrependimento de novo, não?
Está Então, correto. por que não poderia, então, falar sobre essas pessoas, e sim sobre aqueles que não são cristãos? Pode falar. Como uma aplicação. Eu vou, no próximo ponto agora, eu já vou explicar um pouquinho por que você que não fala a respeito de nós, está falando das pessoas sem Cristo, né? No outro ponto, que não vai ser hoje, porque está acabando o nosso estudo, quando a gente vai aplicar realmente, a gente vai entender como que isso aplica aos cristãos que já são salvos, né? Porque o processo de salvação, ela não acontece apenas no momento em que Jesus vai até você e te salva. Continua acontecendo no processo de santificação. Aí, no processo de santificação, essa parábola vai estar sendo aplicada, né? Mas não como o significado primordial dela. Porque o significado primordial dela é Jesus indo em busca daqueles que não são salvos, né? Mas essa questão de Jesus, porque a salvação é aquela questão do já ainda não. Né? Fomos salvos, mas ainda não plenamente salvos. Então, esse processo de busca continua. Mas a gente não pode pensar que... Deixa eu passar para o próximo ponto, que eu vou chegar nisso aí que a gente vai falar. Certo? Porque é o seguinte, a segunda questão que a gente tem que ver ainda nessa conclusão é a segunda parte da fala de Jesus, quando ele diz a respeito de justos que não precisam de arrependimento. Quem aqui já parou para olhar para esse texto e falar assim, como assim, Jesus? Justos que não precisam de arrependimento? Então, duas perguntas para vocês. Quem são esses justos? Ou existe mesmo justos que não precisam de arrependimento? Essa é complicada, não é? Porque se a gente pegar esse texto, só esse pedacinho, o que Jesus está dizendo aqui? Existem justos que não precisam de arrependimento. Mas é assim mesmo? Se é assim, quem são essas pessoas? Ou essas pessoas não existem? Aí, antes de complicar, vamos responder, né? Mesmo porque falta 4 minutos só para acabar o nosso estudo. Aí, já começando a responder por que eu digo que essa parábola ela não pode ser aplicada diretamente a cristãos que estão afastados da igreja. Porque é comum a gente olhar para essa parábola, e quando eu estou falando a gente, é cristão de maneira geral, pode não ser o seu caso, né? Mas é comum a gente olhar para dessa parábola e entender que esses justos que não precisam de arrependimento são os crentes que estão firmes com o Senhor, ou que estão firmes na igreja, que não se desviaram. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso, né? E então essas pessoas que estão na igreja não precisam ser encontradas, não precisam ser restauradas, não precisam ser trazidas de volta, porque elas já estão na igreja. Certo? É mais ou menos isso que a gente ouve por aí. É por isso que essa parábola não pode ser interpretada diretamente assim, dizendo, não, essas ovelhas perdidas são aquelas pessoas que se desviaram do evangelho e não são mais na igreja. Porque aí o que a gente deveria interpretar em consequência? De que os que estão na igreja são os 99 justos. E que esses, então, não precisariam se arrepender. Por quê? São justos. Ah, não, mas elas estão falando de pessoas justificadas. Não está falando dos justificados. Porque os justificados precisam se arrepender constantemente. Nós somos justificados, mas continuamos pecando e precisamos constantemente desse processo de arrependimento. Então, não é disso que Jesus está falando, né? Então, essa interpretação não é correta. Aliás, esse tipo de interpretação nos coloca juntos com o pensamento dos fariseus, que era isso que os fariseus pensavam. Os fariseus se classificavam como justos, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que seguem o ritual da igreja, aqueles que têm cargos de liderança, aqueles que não se desviaram, aqueles que estão andando tudo direitinho, né? Aqueles que se encaixam na estrutura religiosa, e então eles se sentiam justos e não entendiam que tinham algum motivo para arrependimento. Por que arrepender se eu estou tudo direitinho? Eu não sou como os publicanos. Eu não sou como aquele outro. Lembra da oração do fariseu e do pecador?
quando ele agradece, bate no peito, agradecendo, dizendo muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele, né? Era comum as pessoas pensarem assim, né? Eu sou o justo. Então, quem precisa se arrepender, os que estão fora da igreja. Eles precisam ser restaurados. Eles precisam ser trazidos de volta. Eles têm que se arrepender. Né? É assim que os fariseus pensam e muitas vezes é assim que a igreja pensa. Né? Nós somos os 99 que estamos dentro do aprisco. Nós somos dentro da igreja. Então, nós somos num status melhor. Por isso que é perigoso interpretar essa parábola assim, e ela não está falando disso. Se você olhar bem, olha o que Jesus está mostrando aqui, ele está fazendo um contraste entre dois grupos de pessoas que estavam com ele à mesa. Os pecadores, os publicanos, os que estavam fora da religião, estavam buscando arrependimento em Jesus. Estavam ali quebrantados aos pés de Jesus. Mas os fariseus, que se consideravam justos, eles se achavam justos o suficiente para condenar Jesus e os publicanos. Como que esse cara pode comer com esses publicanos? E, aliás, o termo que eles usam ali seria traduzido num português livre, seria isso. Esse cara está comendo com essas pessoas. Uma total falta de respeito com Jesus. Então, eles julgavam justo o suficiente para condenar Jesus e os publicanos. Então, eles se achavam justos. Os pecadores se achavam pecadores necessitados de arrependimento e de salvação. Então, se colocar como os 99 justos é se colocar como um fariseu. E muitas vezes esta é a postura da igreja com relação às pessoas. Nós somos os 99 justos. Então, na verdade, a palavra de Jesus aqui, ele está usando de ironia para novamente repreender os fariseus. Lembra que a gente viu que Jesus usa vários artifícios de linguagem para ensinar? Nem sempre Jesus é direto. Às vezes ele é hiperbólico, às vezes ele é simbólico, né? Às vezes ele usa de paralelismos, né? E aqui ele usa de ironia. A gente sabe nas Escrituras que não existe nenhum 99 justo, nenhum justo, mas Jesus está usando de ironia. É como se ele estivesse apontando o dedo na cara dos fariseus e dizendo, olha, os céus não se alegram por causa de vocês. Não existe festa nos céus por causa de vocês. Vocês não estão agradando o coração de Deus. Lembra que eu disse que no original não existe a palavra ali mais? Existe mais festa no céu do que por 99, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos? Não tem isso no original. No original existe festa no céu por um pecador do que por 99 justos. Então, ele está dizendo, não existe festa nos céus, Deus não está satisfeito com vocês. Não existe alegria. Vocês acham que estão agradando, mas os céus estão condenando vocês. Vocês estão condenando estes como pecadores, mas Deus está condenando vocês. Agora, pelo contrário, os céus estão festejando o arrependimento destes que vocês estão condenando. Os céus estão festejando os publicanos, está acontecendo ali festa nos céus pelos homossexuais, está acontecendo festa no céu pelas prostitutas, pelos drogados, pelos assassinos que foram chamados por Deus para o arrependimento. Com estes, Deus se alegra. Aí a gente encerrou a parábola. Né? Começa numa questão de murmuração dos fariseus e termina numa festa que, na verdade, está criticando os fariseus. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Né? E isso vai ser cenas dos próximos capítulos. Né? E aí, só para os irmãos pensarem um pouquinho até semana que vem, né? Jesus começa a parábola dizendo assim, quem de vós é o homem que faz isso? Por que Jesus começou essa parábola dizendo assim? Quem de vós é o homem que faz isso? A gente vai ver isso semana que vem, aplicando a respeito, mostrando
a obra que Deus está realizando em nós, é a primeira coisa que a gente vai ver, né? Aí que eu disse que nós vamos responder a outra metade da parábola, da sua questão, Luiz, porque você perguntou, não pode ser aplicado a nós, Deus não está fazendo isso em nós, né? Então, eu disse, não pode ser aplicado diretamente a nós, porque a gente vai se colocar como as pessoas que estão fora da igreja são a ovelha perdida e nós somos os justos. Né? Todos nós somos a ovelha perdida. Né? A diferença é que nós fomos buscados um dia e continuamos sendo buscados. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ver semana que vem, né? Esse amor que nos alcançou. Então, nós vamos nos colocar no lugar dessa ovelha perdida, e não mais aquele publicano, e não mais os fariseus. E depois, como último ponto, nós vamos ver a questão dessa pergunta que Jesus fez para... a pergunta com a qual ele começa a parábola. Quem de vós é o homem que? O que ele quis dizer para os fariseus, o que ele quer dizer para a igreja de Deus hoje com essa pergunta. Quem de vocês é o homem que faz isso? Que Deus nos abençoe. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para perguntar? Para questionar? Não, perguntar e questionar é a mesma coisa. Para discordar, para complementar?